Olá! No Espaço Técnico de hoje falaremos sobre a DIPJ, suas novidades e quais as mudanças para a declaração deste ano. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a entregar a DIPJ, inclusive as entidades imunes e isentas. Essa declaração deve ser emitida por meio eletrônico ao site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Mas fique atento, para que a declaração seja realizada, é obrigatória a assinatura digital. O prazo de entrega referente ao ano calendário de 2013 é até o dia 30 de junho. Para esclarecer mais sobre este assunto, convidamos Valdir de Oliveira Amorim, consultor tributário da IOB e do Grupo SAGE, professor universitário, mestre em Contabilidade e Administração de Empresas, e Ana Maria Galouro, empresária contábil e conselheira do CRC-SP. A DIPJ é uma obrigação acessória exigida pela legislação do Imposto de Renda. Estão obrigadas a entregar todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, inclusive as empresas que não tenham informação a declarar. Essas informações, elas são prestadas de forma descentralizada, ou seja, pelo estabelecimento matriz. As pessoas físicas, autônomos como pedreiros, por exemplo, condomínio de edificações, sociedade em conta de participação, as empresas tributadas pelo Simples Nacional, as pessoas jurídicas inativas e os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas estão dispensadas de entregar a DIPJ, bem como aquela pessoa jurídica que investe no Brasil e tem um CNPJ, mas não é considerada como pessoa jurídica. Essas pessoas, elas estão dispensadas de entregar a DIPJ. Podemos colocar aqui também as pessoas físicas que individualmente exerçam as profissões ou explorem a atividade conforme determina o artigo 150 do Regulamento do Imposto de Renda. É o caso do serventuário de justiça, do tabelião, que também estão dispensadas de entregar a DIPJ, juntamente com o representante comercial, com o consórcio e com os fundos em condomínio. Essa declaração, ela deve ser entregue à Receita Federal no endereço correspondente. Toma cuidado que, para a transmissão da DIPJ, é obrigatório a assinatura digital, ou seja, de um certificado válido para isso. Na ausência desse certificado, o contribuinte deve ter uma procuração lavrada pela própria Receita Federal. O prazo de entrega é até o último dia útil do mês de junho de 2014, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. Após esse prazo, o contribuinte ele vai estar sujeito ao pagamento de uma multa. E isso não é muito bom na hora de se atrasar a entrega da declaração. Se por acaso houver a necessidade de uma retificação, pode ser feita sem problema nenhuma, sempre lembrando que a declaração retificadora substitui a declaração original até então entregue. Uma recomendação nesse caso: se você alterou o valor a ser declarado do imposto de renda e da contribuição social, não esqueça também de alterar a DCTF, ou seja, retifique também a DCTF. Se a sua empresa foi incorporada, fusionada, cindida, ou você liquidou, encerrou as atividades dessa empresa em 2014, você vai ter que entregar a DIPJ em 2014 relativa a situações especiais. Para isso, considere como data do evento aquela em que houver
a deliberação que aprovar a incorporação, a fusão ou a cisão. Existem penalidades pela não apresentação. A falta, por exemplo, da entrega da DIPJ ou a sua entrega fora do prazo, enseja uma multa de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante do IRPJ informado na declaração. Lembrando que a multa mínima é de R$ 500 e se por acaso você retificar essa declaração, há também multa equivalente a R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. O fisco também permite uma redução equivalente a 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, só que antes de procedimento fiscal, antes que o fisco cobre essa declaração. Ou ela é reduzida em 25% se houver a apresentação da DIPJ no prazo fixado em intimação. Bom, vamos ver como que é composta essa declaração. A DIPJ, ela tem pastas. E essas pastas são 6. A pasta 1 é a chamada de pasta cadastro. A 2 equivale à pasta IRPJ, onde tem as informações do imposto de renda. A pasta número 3 corresponde às informações da contribuição social sobre o lucro líquido. A pasta número 4, o IPI. A pasta 5, as informações de ordem econômica e financeira. E a pasta número 6, que corresponde às informações previdenciárias. Bom, mas professor, que tipo de declaração e quais fichas eu devo preencher se eu sou tributado, por exemplo, pelo lucro real, ou pelo lucro presumido, ou pelo lucro arbitrado, e se eu sou uma entidade imune ou isenta? Acompanhe comigo através desses próximos slides. Muito bem, vocês não estão observando que há algumas fichas comuns na declaração, como a pasta cadastro, a pasta dados cadastrais e a pasta dados representante ou dados do responsável, que é a ficha número 3. Além das fichas 54, 57, as fichas 60 e a ficha 70. São fichas comuns que você deve preencher. Então, se você é tributada pelo lucro real, praticamente você vai preencher as fichas comuns e aquelas necessárias ao lucro real. A idem vai acontecer em relação ao lucro presumido. Se você é optante pelo regime de caixa ou faz contabilidade, você também vai ter algumas fichas respectivas e necessárias no preenchimento da declaração. Lucro presumido que mantém contabilidade, não esqueça das demonstrações contábeis. Lucro presumido que não optou pela contabilidade, não há necessidade de preencher as fichas relativas ao demonstrações contábeis. Bom, abri a declaração, já selecionei o que eu quero preencher. Vamos ao preenchimento de algumas das fichas. A primeira é a ficha número 1, conhecida pelos dados iniciais. Esse é o segredo da DIPJ. Ou seja, nessa ficha, você vai clicar com sim ou com não, após preencher os dados cadastrais da sua empresa, quais serão as fichas que você irá preencher durante a DIPJ. Se você colocar não, você não vai abrir essas fichas lá na frente. Se você clicar sim, essas fichas serão abertas para preenchimento. Um outro cuidado em relação à ficha número 4A e a ficha 4D. Por quê? Na 4A são os dados do ano calendário de 2013 com base na Lei 6.404, antes da alteração da 11.638. E na 4D,
os dados do ano calendário de 2013, com base na Lei 6.404, antes da alteração da Lei 11.638. O mesmo cuidado em relação à ficha 5A e à ficha 5D. Na ficha 6A, que corresponde à demonstração do resultado, não se esqueça de preencher segundo as regras contábeis, diferentemente da 7A, onde você vai preencher segundo a lei fiscal, ou seja, antes das alterações da 11.638. Na ficha 7A, clique em repetir valores. Ela vai transferir todos os valores da ficha 6A, mas não vai transferir os valores da ficha 6A correspondente às normas internacionais de contabilidade. Nesse caso, os senhores terão que adequar a ficha 7A ao que diz o regulamento do imposto de renda. O resultado apurado na ficha 6A e na ficha 7A são diferentes, justamente por causa dos critérios diferentes. Nesse caso, esse resultado da 6A deve ser transferida lá para a linha 1 da ficha 9A, que é a demonstração do lucro real. A linha 2 é justamente a diferença entre a ficha 6A e a ficha 7A, que pode ser positivo ou negativo e corresponde ao ajuste do RTT, do qual os senhores têm que apresentar um demonstrativo, que é uma outra obrigação acessória, chamada F-Conte, na mesma data da entrega da DIPJ. Não se esqueçam desse detalhe. A ficha 11 corresponde ao cálculo do imposto de renda por estimativa, que são aquelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real anual. Um detalhe importante, há uma ficha para cada mês e você vai preencher a ficha 17 correspondente à estimativa, só que da contribuição social. Eu chamo a atenção aqui para a retenção do imposto de renda. Só compensa o imposto de renda se você tiver os comprovantes desse imposto. Na ficha 12A, é uma ficha após a da estimativa, você vai consolidar o imposto devido. Nessa ficha, o resultado ela pode ser negativo ou positivo. Ou seja, o valor do imposto de renda devido lá no final da ficha, ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Se for positivo, você tem imposto a pagar, no caso do trimestral, divida em até 3 cotas, e se o imposto, o cálculo do imposto de renda for anual, você só tem que pagar essa diferença numa cota única até o final do mês de março do ano subsequente, ou seja, do ano de 2014. Agora, tome cuidado. Aquele imposto de renda retido na fonte que você não aproveitou no preenchimento da estimativa mensal, você vai ser obrigado a declarar nessa ficha. Ou seja, o saldo pode ser negativo. Sendo negativo, você pode compensar esse imposto ou a contribuição a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente, se anual, ou a partir do trimestre subsequente, se trimestral, utilizando-se sempre de uma ferramenta chamada PERDICOMP. Na ficha 36A, o balanço patrimonial. Na 36E, o mesmo balanço patrimonial, só que pelo critério existente em 31 de dezembro de 2007, os resultados são diferentes, os balanços não irão bater, o mesmo referente à ficha 38 e à ficha 38A, onde são demonstrados a demonstração dos lucros ou do prejuízo acumulados. Na ficha 57, não esqueçam de colocar os dados de quem reteve imposto de você. Lembra que tem que bater com o compensado lá na ficha 12 e na ficha 11. Na ficha 67A, que corresponde às informações, indica qual o seu critério de avaliação de estoque, se foi o PEPs ou
se foi o custo médio ponderado. A ficha 70 corresponde às informações previdenciárias. Todas as pessoas jurídicas devem preencher essa ficha. Sempre lembrando que a maior parte das informações é de conceito previdenciário, ou seja, siga aquilo que corresponde à legislação previdenciária. Outras linhas não, elas correspondem a dados extraídos estritamente da contabilidade. Muito bem. Além dessas fichas, outras também seriam importantes à observação, mas, nesse caso, recomendo aos senhores contatarem o preenchimento e os cuidados necessários de cada uma delas. Valdir Amorim, obrigada pela apresentação de hoje sobre a DIPJ e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa declaração. Este ano nós tivemos poucas modificações na declaração. Você podia comentar um pouquinho sobre as empresas em situação especial? Claro, Ana. Não só você, como nossos profissionais de contabilidade, a entrega da DIPJ desse ano teve poucas alterações, mas vamos destacar, no caso das empresas que estão em situação de incorporação, cisão, fusão, ou até mesmo aquelas empresas que encerraram as suas atividades no ano calendário de 2014. Essas empresas, Ana, elas têm que entregar a declaração do imposto de renda do ano calendário de 2013, mas relativa ao ano calendário de 2014, em situação especial. E nesse caso, a pergunta que se faz, e é uma das novidades trazida nessa situação, é se essas empresas optaram ou não pela medida provisória 627 de 2013 e que agora foi convertida na Lei 12.973 de 2014. Então, ao clicar a situação especial na ficha abertura, clique se optou ou não pelos efeitos da medida provisória 627, que eram os artigos 1º a 66, ou então com base na Lei 12.973 de 2014, que são os artigos 1º e 2º e o 4º a 70. E pensando um pouco no futuro, no ano que vem, como nós, profissionais da contabilidade, podemos nos preparar para a declaração de imposto de renda? Olha, primeiro, ficar atento às mudanças que ocorreram na legislação. Primeiro, em relação ao ano calendário de 2013, foram muitas as mudanças, vocês que estão nos acompanhando são sabedores disso. E segundo, Ana, em relação ao ano calendário de 2014, como por exemplo, a Lei 12.973, ela vem mexer com o conceito da contabilidade. Num primeiro momento, essa legislação, ela reconhece as normas internacionais de contabilidade e seus efeitos perante a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, principalmente em relação aos lançamentos contábeis, no qual o fisco acaba até, de certa forma, Ana, interferindo na feitura desses lançamentos. Segundo, a escrituração contábil fiscal é uma realidade que poderá ser exigida já a partir do ano calendário de 2015, e não como a Receita anunciou, está nas instruções normativas, a sua exigência já a partir do ano calendário de 2014. Então eu vejo o ano calendário de 2014, Anne, como um desafio à classe contábil, naquele respaldo em que ele tem que dar na feitura das demonstrações financeiras. Focando agora no cruzamento das informações, o que a gente pode ter como ponto de atenção nessa declaração? Olha, uma coisa que me chama muita atenção é em relação às retenções na fonte. Ou seja, o que eu posso compensar, o que eu não posso compensar relativo não só ao imposto de renda, como também às contribuições sociais, ou seja, a CSL.
Então, eu estou me reportando aqueles 4,65% previsto no artigo 30 da Lei 10.833 de 2003. Para você compensar as retenções na fonte, alguém que sofreu a retenção, no caso o seu cliente, precisa ter um comprovante em mãos. E muitas vezes esse comprovante não é recebido pelo seu cliente. O que muitas vezes você acaba fazendo? O cliente, Ana, ou o próprio contador, ele acaba acessando o site da Receita Federal como uma forma de buscar essas informações. Ou seja, o valor que está declarado lá, como retenção na fonte, ele acaba se utilizando porque a Receita diz que são aqueles valores que são os créditos do meu cliente. E muitas vezes não é verdade. Vamos ver então. A fonte pagadora retém o imposto na fonte. Retendo na fonte, ele declara na DIRF. Essas informações da DIRF, Ana, elas são postas no site da Receita Federal. Elas são digitadas, alimentadas, o site da Receita daquele cliente. E se o cliente, a fonte pagadora, errou na retenção ou, muitas vezes, ele acertou na retenção, mas o beneficiário contabilizou a receita pelo líquido, essa retenção não vai aparecer. Ele vai conseguir detectar do lado de lá. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, indevidamente houve a retenção e você, como beneficiário, não aproveitou e está usando o site da Receita como fonte inspiradora dessas informações, vai estar compensando o imposto indevidamente ou, de repente, pagando o imposto a menor. O que eu recomendo nesses casos, Ana? Contador, contabilista, fique atento à escrituração do seu cliente. Concilie as contas contábeis, verifique se todos os documentos que gerou a sua escrituração você tem em mãos, são hábeis, são idôneos. E, por fim, verifique se recebeu todos os comprovantes de rendimento que você está utilizando para compensar o imposto retido na fonte. Valdir, obrigada pela presença e pela apresentação de hoje. Em nome do CRC São Paulo, eu agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade do CRC e também a IOB por ter dado essa oportunidade de estar aqui presente. Obrigado. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Obrigada aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias e CRC-SP Conversa. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo contábil, também nas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, TV CRC-SP e no Facebook CRC-SP Oficial. Continue ligado na TV CRC-SP.